Saudações a todos. Vamos iniciar mais uma sessão de apresentação vinculada ao nosso canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Neste momento, estaremos iniciando a apresentação de um importante tema sobre a administração pública, tema esse que será proferido pelo eminente pesquisador e ilustre professor do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, professor da cadeira de administração, professor Márcio Luiz Repolho Picanso. Professor Márcio Luiz Repolho Picanso é graduado em administração, é especialista em gestão empresarial, bem como é mestre pelo mestrado profissional em gestão pública, ofertado pela Universidade Federal do Estado do Piauí, em uma cooperação técnico-científica com o Instituto Federal do Pará. Muito bem, professor Márcio Picanso é professor da cadeira de administração e de disciplinas associadas e correlatas do Instituto Federal do Pará, hoje atuando como professor concursado, vinculado permanente e definitivamente ao quadro de professores por meio de concurso público ao Instituto Federal do Pará, atuando hoje no campus de Santarém. Professor Márcio Luiz Repolho Picanso, professor mestre, apresenta um currículo com ampla atuação na gestão pública empresarial, na gestão pública no âmbito privado, bem como tem experiência como servidor público do Banco do Brasil, uma empresa estatal bastante prestigiada em nosso país. De modo que o professor Márcio Luiz Repolho Picanso apresenta um importante e amplo e elevado conhecimento sobre diversas áreas relacionadas à gestão pública. Também o professor Márcio Picanso desenvolve suas atividades e vem desenvolvendo suas atividades de supervisão de alunos, né? Vem atuando como professor de várias disciplinas relacionadas à grande área da administração e da economia. Professor Márcio Picanso também, em sua atuação profissional, atuou de forma muito positiva, de forma muito profícua e com muito sucesso, não somente no Banco do Brasil, como servidor público, hoje, atualmente, professor do Instituto Federal do Pará, bem como atuou em importantes empresas nacionais e multinacionais. Professor Márcio Picanso também desenvolve suas atividades com inegável conhecimento técnico-científico, para além da fluência em língua inglesa, que lhe permite, então, manter uma interação e uma comunicação muito mais sólida e efetiva com atores empresariais, atores da administração no âmbito nacional e no âmbito internacional, sobretudo. Professor Márcio Picanso desenvolve projetos de ensino, projetos de extensão, projetos de pesquisa, sempre interagindo com alunos, bem como com outros professores, com outros servidores e profissionais, tanto no âmbito do Serviço Público Federal, no âmbito do Ministério da Educação, como cooperando com outros pesquisadores e outros profissionais de empresas do capital privado. Então, hoje nós estaremos recebendo em nosso canal, aqui no âmbito do canal intitulado Professor Damião Meira, o professor, o eminente, ilustre e reconhecido professor Márcio Luiz Repolho Picanso, reconhecido por sua competência e probidade como cidadão e como servidor público, estará aqui honrando e prestigiando o nosso modesto canal
com a proferição ou proferimento de uma palestra, de um comentário nesse momento, intitulado Desafios da Gestão Pública no Brasil Contemporâneo, certo? Então, o professor estará aqui, já nesse momento já está convidado para participar e nos honrar com outras, ou ministração de minicurso, ou apresentação de trabalhos científicos, lançamento de livro, entre outras atividades. Essa palestra que hoje será proferida estará disponível em breve no nosso canal, na playlist intitulada Apresentação de Trabalhos, Artigos, Projetos, Lançamento de Livros e Atividades Associadas, onde aqui, nesse momento, o professor Márcio Picanso proferirá palestra sobre o tema, mais uma vez, aqui o tema intitulado Desafios da Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. Agradecemos, temos muito respeito e admiração pelo professor, que também é nosso amigo e colega de trabalho no âmbito do Instituto Federal, em que hoje está iniciando aqui a contribuição e colaboração muito qualificada para o nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Repasso, então, a palavra ao querido e nobre professor Márcio Luiz Repolho Picanso. Professor, então, agradecemos por Vossa Excelência haver se disponibilizado em tua agenda espaço temporal e disposição e com muito senso de deferência promover a nós e apresentar a nós conhecimentos sobre administração pública, economia e áreas associadas e correlatas. Muito bem. É importante ressaltar, professor e demais nobres internautas que em breve estarão acessando esse conteúdo, essa palestra. É importante ressaltar, destacar que o nosso modesto canal se propõe certamente a, a exibir temas gerais e tópicos específicos relativos a todas as áreas do saber humano e do saber científico, né? Com inúmeras atividades, ministração de minicursos, proferição ou proferimento de palestras, exibição de defesas, organização de conferências, encontros e workshops aqui nesse ambiente virtual, na plataforma do YouTube, apresentação e divulgação de conteúdos científicos sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico, e conteúdos esses registrados sob os mais diversos formatos, certo? Então, permita fazer esse esclarecimento para o público, para os internautas participantes, que em breve estarão assistindo essa palestra, e definitivamente agradeço e passo a palavra ao nobre professor Márcio Picanso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Damião. Muito bom esse convite. Eu fico muito feliz, muito satisfeito de receber esse convite da sua parte, de poder compartilhar um pouco com a sua audiência a respeito da administração pública. A apresentação que o senhor fez foi muito efetiva, no sentido de falar um pouco sobre a nossa experiência. Mas apenas a título de complemento, a gente gostaria de falar a respeito da nossa experiência na administração pública, que vem desde a da entrada no Banco do Brasil no ano de 2013, onde nós ficamos lá até 2019, e agora no serviço público, sendo professor do IFPA desde 2019. Estamos aqui em Santarém ministrando disciplinas ligadas à área da administração, entre elas economia, empreendedorismo, gestão financeira, e ainda temos algumas publicações na área da gestão pública. Então, o tema que nós estamos propondo hoje, que nós estamos levantando, eu vou até colocar aqui uma apresentação para que a gente possa acompanhar melhor a temática. Só um minutinho. 。
Eu não vou visualizar o senhor agora, mas creio que o senhor deva estar vendo, né, a minha apresentação. Você consegue Certamente, visualizar? certamente. Estamos assistindo. Então, nobres telespectadores, assinantes do canal Professor Damião, o tema que a gente está trazendo hoje é um tema que traz muitos questionamentos. Então, o tema é Desafios da Gestão Pública no Brasil Contemporâneo. Antes de mais nada, nós precisamos ter em mente, nós como cidadãos brasileiros, que a nossa vida, de modo geral, ela é completamente ligada, ela é completamente dependente da política, dependente do governo. Então, a gente ouve muito, de uma maneira muito, muito contínua, muitas pessoas dizerem que não querem ter nada a ver com a política, que a elas não interessa saber as decisões governamentais, que a elas não interessa saber quem é o político que está no poder, quais são as medidas, quais são as políticas que estão sendo adotadas pelo governo. Isso muito nos preocupa, pois se o cidadão brasileiro não está preocupado com a gestão pública, se o cidadão brasileiro não está preocupado com quem está no poder, isso irá refletir negativamente na vida dessa pessoa. Então, é fundamental que todos nós tenhamos conhecimento e que nós entendamos do contexto político. É algo que eu venho levantando há muitos anos, desde a da nossa formação na graduação, é algo que a gente vem estudando, é a necessidade de que todo cidadão brasileiro tenha uma capacidade que, às vezes, é um pouco difícil de nós termos, de nós visualizarmos nas pessoas, que é a questão de saber pensar criticamente. E aí, você deve estar se perguntando, você aí do outro lado, como assim, professor? Saber pensar de uma maneira crítica? Eu sei pensar de maneira crítica, mas para que a gente possa ter esse pensamento crítico, é preciso que a gente tenha conhecimentos a respeito do tema que nós iremos discutir, que nós iremos abordar. Pois, caso contrário, a gente vai ter uma discussão vazia, algo sem fundamento. Então, nobres assinantes do canal, a gestão pública, ela é algo fundamental para maximizar os recursos disponíveis, a fim de melhorar a entrega de serviços à população e fortalecer a confiança da administração governamental. E aí, você me pergunta, professor, o que é recurso? O que é recurso na administração? Quando a gente fala em recursos, nós estamos abordando dinheiro, pessoal, máquinas, equipamentos. Tudo isso se engloba dentro do conceito de recurso. E é preciso que a administração pública, que a gestão pública, ela use da melhor maneira os recursos que ela tem disponível. O dinheiro que ela é pago a título de tributos, a título de taxas, a título de cobranças que a administração pública faz para se manter. Então, o administrador público, o gestor público, ele deve maximizar ao máximo esses recursos. Para quê? Para que ele possa entregar serviços de qualidade à população brasileira. Então, a gestão pública, ela é o quê? Ela é a espinha dorsal de um governo responsável e transparente, sendo ela capaz de responder às necessidades e às expectativas dos cidadãos de maneira eficaz e justa. Então, o governo, a administração pública,
ela se materializa, ela se torna real a partir dos governos eleitos. Não só no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, como também no âmbito municipal. Então, a administração pública em si, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma invenção jurídica. Quem administra a máquina, quem administra os recursos públicos são os governos. E a administração pública, ela quando é transparente, ela quando é responsável, ela precisa trabalhar de uma maneira eficaz e justa. Ela precisa utilizar os recursos públicos da maneira mais eficiente possível. Ela precisa utilizar os recursos públicos de uma maneira que vá trazer benefícios maiores à população brasileira. Quais são os principais desafios da gestão pública? Hoje, no Brasil, os principais desafios incluem a burocracia excessiva, e daqui a pouco nós vamos qualificar essa burocracia excessiva do que realmente ela é. Outro desafio é a questão da corrupção, a desigualdade no acesso aos serviços e as necessidades de inovação tecnológica que a administração pública vem passando nos últimos anos. Então, nós temos desafios muito grandes para a administração pública brasileira. A excessiva burocracia, nós iremos afirmar qual é o verdadeiro nome dela. A burocracia, ela foi pensada para ser algo que iria trazer eficiência para a administração. Não só na administração pública, mas também na administração empresarial. A burocracia, na sua essência, ela é, posso dizer até que ela é muito bonita, ela é linda. Mas, infelizmente, ela vem sofrendo, pelo menos no nosso governo, disfunções, que são as disfunções da burocracia. Fato esse que vem trazendo, que vem acarretando a essa administração pública, a essa gestão pública, lentidão, uma excessiva carga de processos, uma excessiva carga de engessamento. A palavra é essa. Quando ocorre a disfunção da burocracia, é como se você pegasse um cubo de gelo e você jogasse concreto por cima dele e colocasse no Polo Norte. Você acaba engessando. Outro ponto específico que a gente precisa também estar debatendo, que a gente vai levantar durante essa discussão, é com relação à corrupção, que ela ocorre em todos os níveis dos entes federados, ela ocorre tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. E ela é um desafio muito grande para a administração pública brasileira. Além dela, a questão da desigualdade do acesso aos serviços públicos também se torna um desafio muito grande para a administração pública brasileira. E, por fim, nós vamos falar sobre a necessidade da inovação tecnológica brasileira. A gente vem passando no nosso mundo, hoje, por um processo de mudança, um processo disruptivo, aonde nós estamos tendo, hoje, no nosso mundo, uma inovação tecnológica ligada à inteligência artificial. Será que a administração pública está preparada para esse processo disruptivo, para essa inovação? Então, esse é um questionamento que nós vamos levantar durante a nossa fala. Por fim, explorar as soluções inovadoras passa pela digitalização de processos, fomento à transparência e integração de tecnologias emergentes para otimizar a prestação de serviços públicos e promover a tão esperada equidade. Então, são desafios que a administração pública tem enfrentado hoje no nosso país. Com relação à gestão pública brasileira, ela é caracterizada por uma complexa estrutura que envolve diferentes níveis de governo,
Quais são esses níveis de governo da administração pública? Nós temos o nível federal, nós temos o nível estadual e nós temos o nível municipal. Todas as três esferas de governo, elas possuem orçamento próprio, elas possuem autonomia e elas não estão hierarquizadas. Ou seja, uma não está acima da outra no sentido de autoridade. Cada uma tem as suas particularidades. Por exemplo, dentro do âmbito municipal, a administração municipal ela tem o dever e a responsabilidade de responder pelos aspectos ligados ao município. Por exemplo, a administração pública municipal ela pode emitir alvarás de funcionamento, a administração pública pode emitir, pode trabalhar na coleta do lixo, ela também vai ofertar a educação básica para a sua população. Já a esfera estadual, ela vai ter as mesmas atribuições da municipal, só que numa amplitude maior, dentro do Estado. E, por fim, nós temos o governo federal, que está acima de todos. Então, a busca pela melhoria, pela eficiência dos serviços públicos, tem que ser, deve ser, de acordo com a Constituição brasileira, o norte da administração pública. A administração pública ela deve buscar ao máximo a eficiência operacional. Então, a eficiência na gestão da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, ela é o quê? Ela é crucial para o bem-estar da população, influenciando diretamente a qualidade de vida das pessoas. A partir da Constituição de 1988, o nosso Estado brasileiro, ele passou a adotar, buscou adotar um modelo de bem-estar social. O que caracteriza o modelo de bem-estar social? É uma modalidade em que o Estado irá buscar ofertar à sua população, aos seus cidadãos, o bem-estar mínimo, o bem-estar em todos os quesitos. É o bem-estar na área da saúde, o bem-estar na área da educação, o bem-estar na área da segurança, é o bem-estar na área da infraestrutura. Então, o Estado ele deve buscar, a partir desse estado de bem-estar social, ele deve buscar atender os anseios da sociedade. Ele deve ofertar serviços a toda a população. Então, a Constituição, no seu artigo 5º, ela elenca os direitos que todos nós temos. Dentre eles, o direito à educação, o direito à saúde, sendo deveres do Estado, em solidariedade com a sociedade, o oferecimento desses direitos. Então, para que isso possa ocorrer, o Estado ele precisa ofertar políticas de bem-estar que sejam desenhadas e executadas nesses setores. Para quê? Para que ocorram avanços no desenvolvimento humano, segurança comunitária, equidade social, reforçando o quê? Uma importância de uma gestão pública focada em resultados. E aí a gente vai comentar aqui sobre a emenda 19 de 98, que é a emenda que foi a emenda mais nova, que está relacionada aos princípios explícitos da Constituição brasileira. Existe um mnemônio que está disposto na Constituição, que são os princípios constitucionais expressos. O mnemônio é o LIMP, que quer dizer legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade nos diz que toda administração pública ela deve ser pautada em cima da legalidade. Então, todos os atos que a administração pública faz, eles devem estar previstos em lei. A impessoalidade nos diz que a administração pública ela não pode favorecer nenhum particular em favor de outro. Então, eu sou gestor público, eu vou favorecer o dono da construtora XY, porque ele é meu amigo. Não pode. O princípio constitucional diz que não pode.
a nossa Constituição, ela deixa bem claro que isso não pode acontecer. O princípio da moralidade, o ato pode até ser legal, mas será que ele é moral? Se o ato for imoral, ele também pode ser considerado ilegal, e ele pode ser anulado. Publicidade, tudo que a administração pública faz, ela precisa prestar contas à sociedade. Então, ela precisa dar publicidade a todos os seus atos. E, por fim, a emenda 1998, que nós comentamos agora há pouco, que é a emenda da eficiência. Então, é o princípio mais novo que nós temos na Constituição, onde é mencionado que os atos da administração pública eles devem preconizar a eficiência operacional. Deve-se usar o mínimo de recursos possível para que se possa atender a maior quantidade de demandas. Então, a administração pública ela deve ser pautada na eficiência. Então, com relação aos problemas que nós levantamos agora ainda há pouco, nós falamos a respeito da burocracia. Então, as disfunções da burocracia, como a rigidez excessiva, a demora na tomada de decisão e o formalismo, podem significativamente reduzir a eficiência dos serviços públicos, criando aí obstáculos para o acesso à qualidade dos serviços oferecidos à população. Então, como eu disse anteriormente, o problema não é a burocracia, o problema são as disfunções dela. A burocracia, na sua essência, ela serve para organizar os processos, ela serve para fazer com que todo ordenamento jurídico possa seguir processos, ele possa seguir etapas. Mas, quando ocorre a disfunção da burocracia, ocorre que algumas pessoas acabam se apegando tanto a normas, tanto a procedimentos, que elas acabam se entrelaçando, vamos usar essa palavra, na burocracia, e elas acabam fazendo com que a burocracia se torne o objetivo principal. Então, começa a surgir uma burocracia para atender a burocracia, e acaba se tornando um grande emaranhado de burocracia, um grande emaranhado de disfunções da burocracia. Tais disfunções, elas impedem a agilidade e a flexibilidade necessária para responder às demandas da sociedade. Por exemplo, eu estive em janeiro do ano passado, eu fui até uma consulta num posto de saúde aqui do meu bairro. E, na ocasião, a médica que me atendeu, ela pediu que eu fosse até um médico especialista otorrino. E ela me deu encaminhamento e eu dei entrada lá no posto. Sem brincadeira alguma. Demoraram 1 ano para me ligarem para fazer o agendamento da consulta com o otorrino. Mas só me ligaram porque eu entrei em contato com o Ministério da Saúde para denunciar e para relatar essa situação de descaso, de abandono, de disfunção burocrática. Eu descobri que o meu papel ele havia nem sido dado entrada. Eu entreguei no posto de saúde, o posto de saúde nem sequer deu entrada no sistema da Secretaria Municipal de Saúde. Então, são problemas muito graves. Problemas que ocorrem por quê? Por conta desse excesso de formalismo. Não seria muito mais fácil? O papel que eu recebi lá, eu levaria até o hospital que eu deveria encaminhar e o próprio hospital trataria do agendamento. Mas esse excesso de formalismo, essas regras criadas em demasia, acabam travando o processo e acabam ocorrendo essas situações. Nós temos um exemplo agora bem claro. Nós estamos passando agora por um processo seletivo da nossa instituição de FPA. Hoje, dia 5 de março de 2024, ainda existem alunos que não começaram o ano letivo. Ainda existem alunos que estão na fila de espera para poder conseguir uma vaga para entrar na nossa instituição.
Tudo por conta de um processo que é centralizado pela nossa reitoria, aqui do IFPA, é centralizado lá em Belém, onde nós temos um estado com dimensões continentais, que é o estado do Pará, e essa centralização lá na reitoria acaba gerando esse atraso excessivo do processo seletivo do Instituto Federal do Pará. Então, é um exemplo bem claro do que a burocracia, do que as disfunções da burocracia são capazes de acarretar. Então, alguns discentes estão aí aguardando serem chamados, e o IFPA, até o momento, ainda está em processo seletivo. Então, é algo muito triste, algo muito grave. Inclusive, eu tenho até um caso aqui de uma filha de uma conhecida minha, que está nessa fila de espera, ainda não começou a estudar o ano, e já tem algumas escolas que já terminaram o primeiro bimestre, estão terminando aí já o primeiro mês de aula, já terminaram, já estão iniciando o segundo mês de aula, e alguns alunos ainda não começaram o seu ano letivo. Então, a gente vê aí de uma maneira bem clara como as disfunções da burocracia são capazes de atrasar, são capazes de tornar um processo que poderia ser muito rápido, muito ágil, algo muito lento, algo muito rigoroso, algo que acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando os cidadãos brasileiros. Outro desafio que a administração pública precisa superar é com relação à corrupção. Então, a gestão dos recursos públicos, quando ocorre a corrupção, isso acaba comprometendo a alocação eficiente dos recursos, reduzindo a qualidade e o acesso aos serviços públicos essenciais, além de erodir a confiança da população nas instituições, gerando um ciclo negativo que afeta o desenvolvimento social e econômico da população brasileira. Aqui no município de Santarém, onde eu resido, eu costumo levantar muitas questões sobre a utilização dos recursos públicos. No último ano, a Câmara Municipal daqui do nosso município aprovou um orçamento de mais de R$1 bilhão. E a gente anda pelas ruas da nossa cidade, nós não vemos esse R$1 bilhão. E eu fico me perguntando, para onde está indo esse R$1 bilhão? Como que ele está sendo gasto? Eu vou até a UPA daqui, quando nós entramos no banheiro. Ao entrar no banheiro, é algo que causa até um certo desconforto intestinal por conta da sujeira, por conta do mau cheiro, por conta dos insetos, por conta dos equipamentos todos quebrados. E aí a gente pergunta, o que está ocorrendo com esse recurso? Será que é a corrupção? Ou será que é apenas o mau uso do dinheiro público? Então, nós temos aí como exemplo, um exemplo de corrupção que nós tivemos recente, foi a questão do Bolsolão do MEC, envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro, onde houve um escândalo significativo relacionado à corrupção, com acusações de operar um esquema ilegal no FNDE. Então, gente, isso aí não estou dizendo que ocorreu, que as pessoas são culpadas, mas existe uma investigação em curso, onde está sendo apurado o desvio de cerca de R$18 bilhões pela CGU. Então, isso é algo que traz à tona gera um desgaste muito grande do governo para com a sociedade. Esse dinheiro, se ele fosse aplicado de forma correta, de forma equânime, de forma justa, esse dinheiro, com certeza, iria fazer a diferença para muitos jovens, para muitas crianças do nosso país. Então, a corrupção, ela é algo que
precisa, sim, ser combatido, precisa, sim, ser destruído na sua base, para que os recursos públicos eles possam vir a ser utilizados de maneira justa e necessária para a população brasileira. Um outro problema é a questão da desigualdade de acesso aos serviços públicos. A desigualdade no Brasil ela é evidente, ocorrendo uma divisão marcada por disparidades regionais e também socioeconômicas. As regiões mais pobres e comunidades de baixa renda frequentemente enfrentam barreiras significativas no acesso à saúde, à educação, à infraestrutura e à qualidade de vida, refletindo os desafios profundos na promoção da equidade e a justiça social no nosso país. Nós temos agora, recente, o caso aí do Marajó, onde vários artistas, vários influencers começaram a divulgar alguns problemas da região do Marajó, da região marajoara. Aí eu pergunto, qual é a surpresa? Isso já vem ocorrendo há muito tempo. Já há muito tempo a região do Marajó ela é esquecida pelos governos federais, pelos governos estaduais. É uma região onde a pobreza impera. Eu sei porque eu já morei lá. O governo passado iniciou um processo de Abraço Marajó, onde havia recursos previstos, havia implantação de empresas. Esse processo foi levado adiante? Creio que não. Porque os problemas sociais não melhoraram, não foram atendidos. Então, é importante que, além do planejamento das ações, a implantação, ela também se faz necessária. Nós tivemos aí, no ano de 2023, o último ano do PPA do governo passado, do Plano Plurianual. Há sempre esse descompasso. O PPA ele é dividido em 4 anos, de 4 em 4 anos. E ele nunca corresponde 100% ao mandato de um determinado presidente, de um determinado governador, de um determinado prefeito. Mas durante esses 4 anos, o último ano, o ano 4 aqui, ele vai ocorrer na próxima gestão. Então, o governo atual, o governo Lula, mandou o seu PPA agora no final do ano de 2023 e começou a executar agora em 2024. 2023 foi a execução do último ano do PPA do governo anterior. Será que esses recursos foram destinados ao Marajó? É uma pergunta que fica aí. A desigualdade ela afeta negativamente o desenvolvimento socioeconômico, limitando o acesso a oportunidades educacionais, econômicas para amplas parcelas da população. Então, essa disparidade ela pode estagnar o desenvolvimento econômico e aumentar a pobreza e a instabilidade social, além de comprometer a coesão social e a sustentabilidade de longo prazo. Existe uma diferença muito grande entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Qual é? Crescimento econômico é o que nosso país vem acontecendo nos últimos anos, desde o governo passado. Tem entrado muito dinheiro no Brasil, tem entrado muito capital especulativo. O Brasil, inclusive, ultrapassou o Reino Unido, está entre as 10 economias do mundo, está entre os 10 países mais ricos do mundo. Só que esse crescimento econômico trouxe desenvolvimento. Faça essa pergunta para você mesmo. A sua vida melhorou dos últimos 2, 3 anos para cá? Você teve mais acesso a alimentos? Você teve mais acesso à educação? Você teve melhor acesso à saúde? Você teve crescimento no seu trabalho? Você teve desenvolvimento na sua vida? Se não, se a resposta for não, então você tem a mesma opinião que eu tenho. Nós estamos tendo apenas crescimento econômico, mas nós não estamos tendo desenvolvimento econômico. Então, os governos eles precisam entender que não adianta entrar muito dinheiro no Brasil se esse dinheiro não está trazendo benefícios, se esse dinheiro não está trazendo retorno à população brasileira. O outro desafio
está relacionado à inovação e à tecnologia. Então, a modernização dos serviços públicos, através da inovação e tecnologia, ela é essencial para aumentar a eficiência, a transparência e a acessibilidade dos serviços à população. O uso de soluções digitais, como procedimentos lá de digitalização, redução de custos, isso vai gerar o quê? Reduzir custos e tempo de espera, além de permitir um atendimento mais personalizado e eficaz. O SouGov, gov.com.br. A partir da pandemia, a gente sabe que nós tivemos grandes perdas para a nossa população, mas, de uma maneira até um pouco positiva, nós tivemos muitos avanços na administração pública brasileira. Hoje, por exemplo, se você quiser reconhecer a sua assinatura, você não precisa ir até um cartório. Basta você acessar a plataforma do gov.com.br e lá você pode criar uma assinatura digital. Muitos processos do governo federal passaram a ser processos digitais, evitando assim a impressão de papel, evitando assim a burocracia, a destruição da burocracia. Então, nós tivemos muitos avanços. Porém, existe uma nova revolução tecnológica, está ocorrendo hoje uma destruição criativa de vários empregos hoje, a partir disso aqui, gente, a partir da inteligência artificial. Então, a integração da inteligência artificial pode otimizar a tomada de decisão e a análise de grande volume de dados, enquanto a internet das coisas pode melhorar a gestão da infraestrutura urbana, como monitoramento de tráfego e de serviços públicos. Hoje, a inteligência artificial, ela é capaz de substituir vários trabalhadores, vários funcionários, várias funções, e ela é capaz de analisar uma quantidade gigantesca de dados a um tempo absurdamente pequeno, muito mais ágil, muito mais rápido que nós seres humanos. Isso vem causando até uma discussão ética junto à academia. Será que a inteligência artificial não está passando dos limites? Mas, se ela for muito bem utilizada, ela irá trazer muito mais agilidade para a administração pública brasileira. Então, deve ser feito um plano para o uso dela, o uso consciente. Soluções e propostas para aquilo que nós estamos levantando. Então, nós devemos buscar estratégias para superar as disfunções da burocracia através da simplificação de processos, a digitalização de serviços e a descentralização. Não coloquei aqui, mas a descentralização de processos também seria algo muito útil para a administração pública brasileira. Por exemplo, o próprio IFPA. Será que descentralizar o processo seletivo não traria mais benefícios, não traria mais dinamicidade, não traria mais rapidez para o processo seletivo do IFPA? Eu creio que sim. Porque você vai tirar o peso de um único ente e você vai distribuir essas atribuições, essas responsabilidades. Com isso, você vai fazer com que o processo se torne mais ágil. Além disso, se faz necessário combater a corrupção, como? Através de uma maior transparência e sistemas de integridade e controle, além de uma matéria específica, educação para a cidadania. Antes, alguns anos atrás, na década de 70, na década de 80, havia uma disciplina chamada moral e cívica. Era uma disciplina que, na nossa opinião, trazia muitos benefícios para os cidadãos brasileiros, pois eles entendiam qual era a sua responsabilidade perante o Estado, quais eram os seus direitos, quais eram os seus deveres. E a retirada dessa disciplina, ao invés de trazer pontos positivos, não trouxe nada, trouxe apenas pontos negativos. Além disso, se faz necessário reduzir a desigualdade de acesso aos serviços públicos através de políticas públicas inclusivas, investimentos em áreas menos desenvolvidas e uma articulação entre os governos, tanto estadual, como federal, como municipal. Então, as políticas públicas, elas devem buscar atender
essas parcelas da sociedade que são menos atendidas. Por exemplo, a questão da saúde aqui na região norte está num estado precário. A saúde está na UTI. Então, o governo federal, ele não deve apenas mandar o recurso para os municípios. O governo federal deve criar uma política de envio de recursos, mas criar uma outra política para fiscalização desses recursos. Mas uma fiscalização em loco. Não é uma fiscalização via internet, onde você vê só aquilo que você quer ver. Eu tenho um relato de um enfermeiro aqui do município de Santarém, que trabalha no hospital municipal, que ele disse que aqui em Santarém, certo dia, houve uma fiscalização do MEC. Eu não vou falar o nome, tá? Porque eu posso comprometer o emprego desse determinado enfermeiro, mas ele disse que houve uma fiscalização do Ministério da Saúde, do centro cirúrgico daqui de Santarém, em determinado hospital público, para atender os requisitos do Ministério da Saúde. A direção do hospital emprestou vários equipamentos de várias unidades particulares, ela maquiou o centro cirúrgico, e aí, na hora lá da inspeção, chegou uma câmerazinha lá com o celular, filmou tudo, viu que estava tudo lá, que tudo estava funcionando, e aí, depois que a câmera saiu, vamos desmaquiar, vamos devolver o equipamento dos hospitais particulares. Gestão pública, cadê você? Cadê você, Ministério da Saúde? Por que você não vem aqui em Santarém fiscalizar em loco o atendimento, fiscalizar em loco os banheiros das instalações dos hospitais daqui? Então, essa política ela precisa ser repensada. Inovação tecnológica, adoção de tecnologias emergentes, parcerias público-privadas para inovação. Então, o governo federal ele precisa destinar mais dinheiro para a inovação. O governo federal ele precisa criar novos programas, ele precisa incentivar projetos nos institutos federais. Cadê o dinheiro? Sem dinheiro, não tem como fazer inovação. Sem investimento, não tem como o nosso país avançar. Sem investimento, nós não vamos ter desenvolvimento econômico. Vamos continuar tendo apenas crescimento econômico. O desenvolvimento fica parado. Casos de sucesso na administração pública. Eu vim do Banco do Brasil, trabalhei 6 anos lá, e eu posso dizer que o Banco do Brasil está dentro da administração indireta, é uma sociedade de economia mista. Então, 51% do capital do Banco do Brasil pertence ao Tesouro, pertence à União, pertence ao povo brasileiro. O Banco do Brasil, fundado aí em 1808, ele tem uma grande importância para a administração pública, para a gestão pública. O Banco do Brasil ele é exemplo de boa gestão pública, ele é exemplo de eficiência, ele é exemplo a ser seguido pela administração pública. Por que o ENAP não faz um estudo de caso lá no Banco do Brasil e busca esse caso de sucesso para tentar replicar dentro da administração pública brasileira? Então, a missão do Banco do Brasil é ser competitivo e rentável, mantendo uma atuação focada no interesse público. O Banco do Brasil é extremamente rentável para o governo federal. Por isso que nem se cogita a venda do Banco do Brasil. Mas até a década de 90, o Banco do Brasil dava prejuízo atrás de prejuízo para o governo federal. Mas a partir da venda aí, metade aí, pelo menos metade das ações do Banco do Brasil, o Banco do Brasil passou por uma reestruturação completa, onde os 49% aí do mercado começou a exigir isso do banco, começou a exigir eficiência. Então, o Banco do Brasil ele se reestruturou. Hoje, o banco tem 3.983 agências e está situado em 13 países. E tem mais de 74 milhões de clientes, com uma carteira de ativos girando em torno aí de 2 trilhões de reais.
Seu lucro no ano de 2022 foi de 29 bilhões. É pouco? É muito dinheiro. Então, é preciso que a administração pública olhe esse caso de sucesso do Banco do Brasil e tente replicar a busca da eficiência operacional. Isso traria grandes ganhos para a administração pública brasileira. Então, para concluirmos o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, nós falamos aí sobre a administração pública brasileira, nós falamos sobre a divisão do Estado entre administração federal, estadual e municipal. Nós falamos a respeito da importância de uma gestão pública eficaz para o desenvolvimento sustentável do Brasil. E nós buscamos passar a vocês um pouco da nossa experiência relacionada à nossa vida dentro das entidades privadas e até mesmo dentro do setor público. Então, esta foi a nossa breve apresentação do tema. E nós voltamos aí com o nosso nobre amigo, professor Damião, para suas considerações finais a respeito do tema, a respeito da nossa palestra. Muito bem, gostaria de agradecer ao professor Márcio Picanso por haver proferido para o nosso canal esta palestra dedicada a tratar o tema dos desafios da gestão pública no Brasil contemporâneo. Eu gostaria de, aqui no âmbito do nosso canal, mais uma vez, pedir permissão ao palestrante, ao ilustre palestrante, professor Márcio Picanso, para eu fazer um breve detalhamento das atividades aqui do nosso canal. Nosso canal é intitulado Professor Damião Meira, e esse canal dedica-se especialmente a exibir temas gerais e tópicos específicos relativos a todas as áreas do saber humano e do saber científico, e considerando que esses conteúdos científicos a serem apresentados estão aí disponibilizados sob os mais diversos formatos, né? Então, nós temos o interesse de aqui no nosso canal receber não somente o professor Márcio Picanso em diversas ocasiões para tratar sobre os temas que aprouveram ao professor Márcio Picanso, temas, muitos deles certamente associados à administração pública. Esperamos, professor Márcio, que em breve Vossa Excelência apresente aqui um resumo do teu livro, né? Livro de tua autoria, e falar um pouco em outra ocasião, em outro momento, sobre o livro de tua autoria. Um livro que trata, assim, sobre a administração, os conhecimentos relativos à administração. Inclusive, esse tal livro já está disponível aqui, digamos, o anúncio ou uma resumida apresentação sobre o livro de tua autoria aqui no nosso canal. Aqui na playlist intitulada Referências Científicas, nós fizemos recentemente, me parece, em dezembro ou em janeiro, a apresentação aqui bem resumida do teu livro, e esperamos em outra oportunidade que Vossa Excelência apresente em detalhes. Eu gostaria de também comunicar aos nossos internautas participantes sobre o fato de que os minicursos, os cursos, as apresentações dos diversos conteúdos aqui exibidos no nosso canal, sediado na plataforma do YouTube, tem a intenção, o objetivo, né, está entre os objetivos, tentar contribuir com a reflexão, com o aprendizado, ou seja, e permitir momentos de
discussão, de debate, de observação, de questionamento e de proposição, certamente, né? Proposições que estão sempre direcionadas a, por assim dizer, contribuir e colaborar com a formação de todos os internautas participantes. Então, trata-se de um canal ainda com um número bastante reduzido de inscritos, ressaltando que os que estão inscritos, certamente, trata-se de um público extremamente qualificado, muito competente, de pessoas de várias áreas do saber humano e do saber científico, e temos a perspectiva também de interagir com outros canais. Nós não sabemos se o professor Márcio Picanso já é responsável por um canal nesse momento, já está com um canal, ou se pretende organizar um canal, e quando organizar, nós estaremos também interagindo com o canal do professor Márcio Picanso, e também ressaltar sobre o fato de que os conteúdos aqui exibidos são conteúdos que seus autores, quem fizer a pré-eleição, a manifestação e as observações e considerações, todas elas são, o professor Márcio Picanso e todos aqui os participantes do canal sabem de que as aulas e palestras seus conteúdos são certamente de responsabilidade de seus autores, né, dos respectivos palestrantes. Então, esse também é uma informação relevante. E eu gostaria, professor Márcio Picanso, de aproveitar a oportunidade aqui, com relação à tua palestra, de aqui ressaltar que, atualmente, o nosso modesto canal dispõe de 16 playlists, professor Márcio, e demais colegas internautas participantes, 16 playlists. A palestra de hoje estará inclusa e à disposição para exibição na playlist intitulada Apresentação de Trabalhos, Artigos, Projetos, Lançamento de Livros e Outras Ações. E, para além dessa playlist, nós temos uma outra playlist intitulada Referências Científicas, onde está também incluso a publicação do professor Márcio Picanso. Nós temos outras playlists aqui mais concentradas no âmbito das ciências exatas e naturais, com aplicação nas engenharias. Nós temos aqui cálculo diferencial e integral e análise real, teoria quântica de campos, geometria analítica, teoria de grupos, mecânica quântica, relatividade especial de Einstein, termodinâmica, cálculo vetorial em espaço euclidiano de 3 dimensões, eletromagnetismo clássico, álgebra e análise complexa, mecânica clássica, equações diferenciais, probabilidade estatística. Também dispomos aqui de uma playlist sobre o estudo introdutório do idioma hebraico. Então, com a perspectiva de abrirmos outras playlists, atualmente estamos com disponibilizando aqui 1.780 vídeos. Em breve, este vídeo, contendo a palestra do professor Márcio Picanso, proferida pelo professor Márcio Picanso, estará também aqui compondo o nosso canal. Hein, professor Márcio, por gentileza, permita perguntar se Vossa Excelência puder comentar sobre... eu sei que isso poderá ser tema de outra palestra, de outra aula, por ti ministrada oportunamente, sobre como que a inteligência artificial pode, né, em sendo mal utilizada ou não adequadamente utilizada, vamos utilizar esse termo, como que ela poderia, ou se ela já está atuando de modo a restringir o número de empregos, de ações, ou seja, diminuir postos de trabalho na sociedade moderna, não se referindo somente ao Brasil, mas, assim, uma preocupação que eu tenho como cidadão e também como professor, como educador, é o quanto a inteligência artificial, em sendo utilizada de forma inadequada, o quanto ela pode
ou já está, não é, eventualmente esteja comprometendo tanto postos de trabalho quanto a própria dinâmica, por exemplo, do ensino, do ensino, seja no âmbito privado, da instituição privada, seja no âmbito da instituição pública. Eu sei que assim, o pouco que eu sei é que a inteligência artificial pode e deve e traz efetivamente colaborações extremamente importantes do ponto de vista da inovação tecnológica, né? Assim, claro que essa tecnologia ela colabora muito fortemente em muitos setores, porém a administração pública e a administração privada, bem como os estados, né, no caso o Estado brasileiro em particular, bem como os outros países, as estruturas governamentais e os três poderes, no caso de repúblicas como o Brasil, os três poderes devem pensar muito bem, legislar e interpretar a legislação de modo que o ser humano seja privilegiado. Ou seja, muito me preocupa que a inteligência artificial, para além dos benefícios que ela traz e poderá trazer, muitos outros, é o risco de retirar postos de trabalho, de afastar pessoas do mercado e do mundo do trabalho. Então, assim, a sociedade precisa repensar, precisa pensar, precisa refletir sobre que o fato de que o conhecimento científico e o desenvolvimento tecnológico ele precisa certamente estar à disposição do cidadão e não contra o cidadão. A exemplo da burocracia. Enquanto a burocracia for utilizada para organizar e, portanto, aumentar o nível de eficiência, eficácia e efetividade das ações no âmbito privado e no âmbito público, tudo bem. Quando ela está sendo utilizada para prejudicar o ser humano, então é preciso repensar o nível e a utilização da burocracia. Então, fazendo esse paralelo, a burocracia é muito positiva. Os estudiosos da administração e da economia e da filosofia entendem que ela é muito positiva, porém, na medida correta, na medida inadequada, ela trará prejuízos, certamente. Então, eu acredito que, de forma análoga e similar, seria importante uma outra palestra dedicada a falar sobre a inteligência artificial e o quanto ela pode trazer prejuízos significativos sobre o mercado e o mundo do trabalho, afastando pessoas, desempregando pessoas, e sobre isso, imediatamente, os governos, os três poderes e a sociedade, a classe empresarial, os trabalhadores, todos os setores da sociedade devem pensar sobre isso para que ela sirva de forma positiva ao ser humano e não traga prejuízos. Então, eu passo a palavra, agradeço a tua participação. Então, nobre amigo, professor Damião, com relação à questão da inteligência artificial, existe um autor chamado Schumpeter, um autor ligado ao empreendedorismo, e ele criou uma nomenclatura, um termo chamado destruição criativa, que nada mais é do que, sempre quando surge uma inovação, que ela é muito disruptiva, que ela é muito abrangente, que ela traz algo muito novo, de qualquer forma ela irá destruir quem antecedeu ela. Por exemplo, a questão do celular, acabou com o telefone fixo. Nós temos a questão do smartphone, e acabou com aqueles telefones celulares mais antigos. A invenção dos streamers, que acabaram com as locadoras de vídeo. A gente que é mais antigo, a gente sabe o que é isso, mas as gerações atuais elas não entendem muito bem ainda esse conceito de você ir a uma locadora, alugar um filme e passar o final de semana com ele, depois devolver. Da mesma forma, eu enxergo a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é algo que não tem mais como voltar atrás. Não há mais como... eu posso dizer até que é difícil até você controlá-la agora, a partir de uma legislação. É muito difícil. Ela já fez, ela já criou, ela já destruiu, ela já criou, ela já fez a destruição criativa. Mas a inteligência artificial, nós precisamos levar em conta que a base do conhecimento dela é nossa, é do ser humano. Ela não criou nada.
Nada do que ela fala, nada do que ela escreve, ela criou da mente dela. Ela não tem uma mente. Ela utilizou o conhecimento humano e começou a criar um banco de dados. E a partir desse banco de dados, quando a gente faz uma pesquisa, ela vai, consulta o banco de dados dela e vai criar uma resposta. A inteligência artificial, se ela for bem utilizada, ela serve e muito, professor. Eu confesso ao senhor que eu comecei a usar a inteligência artificial em novembro de 2023. Não, 2022. Eu devo ter sido um dos primeiros usuários do chat GPT, que é a inteligência artificial hoje mais famosa. Eu devo ter sido um dos primeiros usuários. Desde o começo, eu me surpreendi com a capacidade e com a habilidade que a inteligência artificial tem. Professor, eu faço uma analogia com uma história de gibi, que é da Marvel, que é o Lanterna Verde. Lanterna Verde, o poder dele baseia-se na criatividade, baseia-se na imaginação. Então, o poder dele é baseado na imaginação dele. Quanto maior for a imaginação, maior o poder que ele tem, maior o poder que o anel tem. E eu comparo a inteligência artificial com o poder do anel do Lanterna Verde. A sua inteligência, a sua criatividade, quanto maior ela for, maior é o poder da IA. Mais a IA consegue te atender. Hoje existem cursos específicos de engenharia de prompt, já se fala até em cursos superiores de engenharia de prompt, o que é um prompt? O que é a engenharia de prompt? É você saber pedir da IA, é você aprender comandos que você maximize a utilização dela, que você traga o melhor resultado possível. Então, hoje, a IA ela não tem mais como voltar atrás. Agora, eu penso, professor Damião, que hoje o nosso país, o problema não é a IA, o problema é a falta de investimento na inovação, o problema é a falta de investimento na indústria, o problema é a falta de investimento no comércio de um modo geral. Nosso problema não está ligado à IA, nosso problema está ligado à forma como o recurso público vem sendo utilizado, como o dinheiro vem sendo gasto no Brasil. Hoje existe uma concentração de renda em alguns determinados setores, dentre eles a agricultura, como eu creio que a maioria das pessoas sabe, mas a agricultura hoje ela é 100% informatizada, ela é 100% movida a IA. Hoje o agricultor controla uma colheitadeira a partir do celular dele. Ele pode estar lá em Cancún, de férias, e ele está lá com o celular controlando a colheitadeira. Então, o recurso hoje nosso, ele é empregado de uma maneira bem abrangente na agricultura, mas a agricultura não gera emprego. Se esse dinheiro, se parte desse recurso que hoje vai para a agricultura fosse investido na indústria brasileira e houvesse uma diminuição da taxa de juros, facilitando assim o investimento, facilitando assim a indústria, facilitando assim o comércio, a IA, como disse fazendo uma referência ao Lula, a IA seria apenas uma marolinha na geração de emprego. Bom, como ele falou lá na época da crise lá dos Estados Unidos. Ele disse que a crise lá dos Estados Unidos seria apenas uma marolinha aqui no Brasil. Se o dinheiro público, se o orçamento público, parte dele fosse usado na geração e na criação de empregos, e a taxa de juros Selic fosse diminuída pelo Banco Central, a IA seria apenas uma marolinha na geração de empregos, professor Damião. Então, existe um papel importantíssimo do governo federal nesse quesito. Então, o governo federal ele precisa repensar melhor a utilização do orçamento público para possibilitar, assim, o nosso real desenvolvimento econômico, e não apenas o crescimento econômico que eu mencionei durante a palestra. Certo, professor Márcio Picanso.
gostaria de reiterar o convite para que Vossa Excelência possa proferir palestras e ministrar minicursos aqui no âmbito do nosso canal, fazer o lançamento, fazer a apresentação do livro, de artigos científicos, de conteúdos científicos aqui, em outras oportunidades. Então, o convite é reiterado, estamos à disposição e Vossa Excelência está, sinta-se à vontade para fazer observações e considerações, caso queira caminhar conduzir para o final da palestra, se esse é o teu planejamento. Eu estou aqui como moderador e, e, e sinta-te à vontade. Não, professor Damião, apenas quero agradecer a oportunidade e digo que eu aceito o convite, com certeza. Nós iremos agendar para a gente fazer uma apresentação do nosso livro, né? Nós publicamos aí na Amazon, e nós vamos apresentar ele de uma maneira mais calma, vamos apresentá-lo de uma maneira mais dinâmica, para que a gente possa discutir um pouco os temas que estão sendo abordados no nosso livro, mas de uma maneira bem breve e resumida. Nós temos um livro aí na área de direito administrativo para empresários. Então, nós procuramos fazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais palpável, onde nós não utilizamos jargões jurídicos, para que a gente possa explicar para os empresários o que é o direito administrativo, qual é a finalidade dele, como que ele vai ajudá-lo. Ele é um conhecimento basilar para aquele empresário que deseja, que almeja licitar com o governo federal, licitar com o governo estadual, licitar com o governo municipal. Então, ele é uma base de conhecimento para que ele possa vir a licitar. Nós já estamos em processo aí de elaboração de um outro livro, que é a Licitação Pública Sem Complicação. Então, ele será um complemento ao primeiro livro. Ele vai abordar melhor a lei de licitações, as mudanças que ocorreram na legislação, mas dentro de uma linguagem mais palpável. Até porque nós não somos da área do direito, nós somos da área da administração, e nós somos da área da gestão pública. Então, nós procuramos utilizar uma linguagem mais acessível, para que o leitor ele possa ler e compreender aquilo que está sendo disposto lá no livro. Então, por fim, só agradecer, professor Damião. Muito obrigado pelo convite. E, com certeza, nós vamos retornar. Muito bem. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer ao eminente pesquisador, professor Márcio Picanso, e eu faço questão de expressar o nome por extenso, Márcio Luiz Repolho Picanso, professor da cadeira de Administração do Instituto Federal do Pará, atuando atualmente no Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Em nome do professor Márcio Picanso, gostaria de cumprimentar, fazer um especial cumprimento a todos os servidores do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, todos os servidores, inclusive todos os servidores terceirizados, nossos colaboradores terceirizados, estender a todos os nossos discentes, em todas as modalidades e níveis de ensino, cumprimentar todo o conjunto de diretores e coordenadores, né, diretores e coordenadores do campus, e estender aí para todos, para o IFPA como um todo, cumprimentando a sua magnificência, a nossa magnífica reitora, todo o corpo de pró-reitores, diretores sistêmicos, e a partir, em nome de nossa magnífica reitora, cumprimentar todas as diretorias de todos os campi do IFPA, demais servidores e discentes. Então, permita, professor, fazer esses cumprimentos, e Vossa Excelência é bem-vindo ao nosso canal. Esperamos também, em breve, conhecer o teu canal. Em breve será, eu acredito, organizado, não é? E divulgado, e nós participaremos dessa divulgação e também interagiremos com o teu canal. Então, Vossa Excelência é extremamente bem-vindo, e vamos
aguardar outras oportunidades. Aos internautas participantes, afirmo que estamos trabalhando para convidar outros palestrantes, né, para tratar, então, dos mais diversos temas, diversos associados às mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Então, agradecemos a atenção de todos vós, agradecemos a sua excelência, o professor Márcio Picanso, e estamos se organizando para outra palestra, outra ministração, outra apresentação aqui no âmbito do nosso canal, intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Muito obrigado, professor Márcio Picanso. Obrigado, professor. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Tá, muito obrigado a todos e ao palestrante. Muito obrigado.